Bom dia. Estamos começando agora o primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dizendo que o Procurador de Justiça, Marcos William Leite de Oliveira, tomou posse no final da tarde de ontem como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ele ocupa a vaga que foi aberta com a aposentadoria do desembargador Paulo Ponte, que também era integrante do Ministério Público Estadual. São vagas reservadas para o chamado Quinto Constitucional, que são ocupadas por integrantes do Ministério Público Estadual e por indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vaga é do Ministério Público e outra vaga é da OAB. Agora, nós vamos ter uma outra vaga para também o Ministério Público. Por quê? Porque a OAB tem mais advogados como desembargadores do que o Ministério Público, com a indicação do próximo desembargador, que vai substituir o hoje ministro Teodoro da Silva Santos. Teodoro da Silva Santos é ministro do Tribunal Superior de Justiça, o TSJ. A sua vaga já aqui de desembargador já foi declarada aberta e o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Abelardo Benevides, já encaminhou um ofício para o Procurador-Geral de Justiça dizendo da vaga. O Ministério Público vai fazer uma lista de 6 nomes que será encaminhada ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça reduzirá essa lista sextupla a uma lista tríplice. Esta lista tríplice será encaminhada ao governador Eumano de Freitas, que é ele quem escolhe o desembargador no caso das vagas do Quinto Constitucional. Marcos Holanda, o economista que foi presidente do Banco do Nordeste do Brasil, desde o ano passado, escreve sobre a dificuldade financeira do estado do Ceará. Em fevereiro passado, ele disse que, em um dos seus escritos, que a situação financeira do Ceará estava numa situação que ele definiria como amarela, bem próxima do vermelho. E agora, isso foi em fevereiro, e agora, neste início de maio, ele disse que as contas do estado do Ceará estão no vermelho. E se providências urgentes de corte de gastos não forem executadas, nós vamos perder, o Ceará vai perder a capacidade de pagar as contas da própria administração. Na última quinta-feira, na Assembleia Legislativa Cearense, quando os deputados estavam discutindo um projeto de lei do governo Eumano de Freitas, pedindo autorização para o Estado contratar um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a questão da dificuldade financeira do Estado do Ceará foi o centro do debate, a partir do déficit da Previdência Social, a Previdência dos servidores do Estado do Ceará. O deputado Cláudio Pinho foi mais enfático na discussão do tema. Vamos ouvi-lo. Muito esclarecedor o pronunciamento do deputado, quase decano dessa casa, Osmar Baquite. Da venda da Coels, o dinheiro para a Previdência. Vejam só, onde ele afirma que era 1 bilhão e não veio um tostão que se quer para a Previdência.
qual era o papel do Poder Legislativo de ter deixado passar isso esses anos todos, não ter tido uma CPI, não ter tido afastamento de secretário, impeachment de governador. Então, a casa, no mínimo, foi conivente. No mínimo, esta casa foi conivente. E eu, enquanto parlamentar, hoje, não quero ser conivente com a quebra da Previdência. Até porque fazem 18 meses, pelo menos 18 meses, 6 meses da ex-governadora Isolda e 12 meses do governador Elmano, que não repassa para a Previdência o que deve do imposto de renda. Então, isso corresponde a mais de 600 milhões de reais. Assim, querem quebrar mesmo e jogar no lombo do trabalhador, prejudicar o servidor público e alegar que não tem condições de se manter. Dessa forma, sem pagar, meu irmãozinho, não vai ter. E ainda tem outro agravante. Vocês viram o número de terceirizados? Vai cada dia diminuir o número de contribuição para a Previdência do Estado, porque o Estado está se preocupando em contratar terceirizados, ao invés de fazer o concurso e colocar o funcionário efetivo. Então, este debate tem que realmente existir nesta casa, para que esta casa possa apresentar uma solução para o Fundo de Previdência do Estado, que, inclusive, foi feita já uma reforma. Na época, era o secretário Mauro Filho, e ele fez a segregação para que o fundo passasse a ser superavitário, e assim, com essa contribuição do imposto de renda, que não está sendo paga, que estão pedalando, que estão enganando os servidores, que estão deixando de pagar, use o nome que quiser, mas a verdade é que não estão pagando e o Fundo de Previdência está com déficit já de 600 milhões que o Estado deixou de... Bom, essa alusão que o deputado Cláudio Pinho fez ao deputado Osmar Baquite é que na quinta-feira, quando da discussão desse projeto do governador Elmano, o deputado Osmar Baquite, para agradar o governador Elmano, foi além do que queria dizer em relação ao governo Tasso Gereissati, lá 20 anos e tantos atrás. Foi o governador Tasso Gereissati, foi o governo Tasso Gereissati que vendeu a Coelce. Vendeu a Coelce por R$1 bilhão. E o argumento do governo naquela época era de que a situação previdenciária do Estado era falimentar e o Estado precisava de recursos para alocar lá no sistema previdenciário. E a saída seria vender a Coelce. Os deputados concordaram. O Estado vendeu a Coelce. E disse o deputado Osmar Baquite, na quinta-feira, que o ex-governador Tasso Gereissati não cumpriu o compromisso que assumiu com os deputados de vender a Coelce e aportar todos os recursos auferidos com essa venda no sistema previdenciário. O deputado Cláudio Pinho, inteligente, aproveitou a dica e reafirmou o que o Osmar Baquite disse. Osmar Baquite ficou numa saia justa, porque ele era tão aliado do governador Tasso Gereissati quanto é hoje do governador Elmano de Freitas. Mas ele disse a verdade, realmente. O dinheiro da venda da Coelce não foi todo para a Previdência, foi uma parte, menos do que a metade. Não menos enfático no seu pronunciamento na tribuna da Assembleia, não menos enfático do que o deputado Cláudio Pinho, foi o deputado Felipe Mota, quando da discussão da proposta do governo Elmano
de criar uma companhia de participação e gestão de ativos do Ceará, com o nome de Ceará Par. Vamos ouvi-lo. Nas discussões desse projeto em relação a Ceará Par, porque foi este deputado que levantou que este projeto iria fazer a criação de loterias, que o Estado do Ceará seria mais um agente de loterias. Vou dar até o nome, bota aí Ceará Bets. Bota isso aí que vai ficar bom. E já digo, continuo votando contrário a esse projeto. Respeito que vocês precisem arrecadar, que vocês estejam com a necessidade de melhorar a máquina pública. Agora aqui, continuou com a mesma resposta da reclamação que fiz lá atrás. Não se diz se isso aqui vai para investimento na ciência e tecnologia, se vai para investimento na educação, se vai gerar um crédito a mais para as universidades estaduais do nosso estado. E aí fica sempre a oposição tendo que fazer a lembrança, porque a lavagem de dinheiro no nosso país e no nosso estado está acima do nível do permitido em qualquer local do mundo. Estão lavando dinheiro e agora encontraram mais um artifício para se lavar dinheiro. Estava acontecendo lavagem de dinheiro através de empresas de ônibus lá em São Paulo. Agora aqui no Ceará, em vez de combater, em vez de demonstrar que nós podemos transformar um projeto que seria importante para a cultura, para a educação, para o esporte, como são as loterias esportivas federais que mandam os recursos para o esporte brasileiro, e aqui simplesmente aprova, bota do jeito que está, é mais uma fonte de arrecadação para a Secretaria da Fazenda. Nós precisamos salvar a máquina pública, e está aqui. Mas eu deixo registrado, o deputado Felipe Mota falou isso no mês de maio de 2024, deputado doutor Aloísio. Isso aqui vai gerar um problema e daqui a uns anos, os deputados que assistirão isso aqui vão ter trabalho para poder derrubar o que será o maior programa de lavagem de dinheiro do nosso estado. Anotem, eu faço questão de deixar registrado, porque isso vai acontecer com esse programa, e seja lá quem for, se prepare para estar nos tribunais respondendo. Bom, o deputado Sargento Reginaldo voltou a falar da tribuna da Assembleia do faturamento do fotógrafo Tiago Santana, irmão do ex-governador Camilo Santana, através da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Segundo Reginaldo, Tiago, que já havia faturado mais de 100 milhões de reais no final do governo do irmão Camilo, o que de fato aconteceu, pois em fevereiro de 2022, na véspera de Camilo sair do governo e iniciar sua campanha como candidato a senador, a Secretaria de Cultura do governo do estado do Ceará pagou a Tiago, através do Instituto Mirante, a bagatela de 80 milhões de reais. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Nós temos aqui de 2015 até a presente data, governo Camilo, governo Elmano. O orçamento da cultura é de 1% do total de todas as partes, de todo o recurso gasto no serviço público. A execução de 2015 até agora nunca chega sequer à metade do que é
possível, a metade. É assim que a gestão petista tem tratado a cultura do Estado do Ceará. O problema é que nós estamos precisando que o governo, de fato, cuide do que é importante, do artista, que faça esse recurso chegar até lá. Mas eu vou mais. Vamos lá. O Estado do Ceará, meus amigos, recebeu simplesmente 96 milhões da Lei Paulo Gustavo para a cultura. Está na conta do Estado desde o ano passado. Sabe o que foi executado até agora? 4 milhões e alguma coisa para pagar, sabe quem? O Instituto Mirante. O Instituto Mirante ficou responsável por administrar esse recurso. Adivinhe, o Instituto Mirante recebeu toda a parte dele, 4 milhões. Mas, para os artistas em geral, até agora, foi pago um pouco mais de 8 milhões e meio. 4 milhões de 96 foram para o Instituto Mirante, já está na conta. Mas o dinheiro que é para chegar na mão do artista, do grupo teatral, da produção de audiovisual, não chega. Vale lembrar, eu já disse aqui, o Grupo Mirante foi criado em 2021. Só nesses anos de criação dele, já movimentou do recurso público 180 milhões de reais. Pense numa empresa bem-sucedida. É a do irmão do Camilo. É um gênio. Criou a empresa em pouco mais de 3 anos. Olha o capital dessa empresa. Olha o capital dessa empresa que está aí recebendo tudo que é possível do recurso que deveria ser destinado ao artista que está na ponta. Até para administrar um recurso de uma lei federal que era para ser em caráter de urgência, precisa chamar o Mirante. A Secretaria de Cultura não tem gente para administrar esse recurso? Chama o Mirante, 4 milhões a mais. Nós hoje aprovamos aqui, deputado Felipe Mota, só para concluir, presidente, 30 segundinhos. Eu vi aí a base do governo falando, eu quero ver quem vai votar contra, são 60 municípios, qual era o valor total, deputado Felipe? 251 milhões para mais de 50 municípios. Só o Mirante, do irmão do governador Camilo, já botou no bolso 180 milhões. 180 milhões de recursos que poderiam estar servindo para a produção de audiovisual, para a produção de espetáculos teatrais, de dança, de música, para os mestres da cultura popular, mas estão muito bem empregados na mão do amigo do rei. O rei que ainda está reinando nesse estado, certo? Porque é para eles, é apenas para eles, para a corte, e aí a gente fica aqui discutindo ampliação de conselho, como se isso fosse resolver alguma coisa. Enquanto o recurso estiver sendo destinado dessa forma, não vai adiantar de nada. Ele disse que recursos da Lei Paulo Gustavo, que foram liberadas pelo governo federal para a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, esses recursos não foram distribuídos com os artistas. Mas a Secretaria de Cultura atribuiu ao fotógrafo Tiago Santana a decisão de dividir esses recursos com os artistas. Ele recebeu a parte dele, disse o sargento Reginaldo, que foi pouco mais de 4 milhões desses recursos da Lei Paulo Gustavo. E falou, então, nos recursos que o Tiago recebeu ao longo do governo do irmão Camilo Santana. E desse trecho aqui, esse pequeno trecho que nós exibimos, o sargento Reginaldo estava respondendo ao deputado que defendeu a atuação do Tiago no meio cultural cearense, o deputado Renato Roseno. O senador cearense Eduardo Girão protestou pelo fato de o Senado Federal ter acionado o ex-governador Ciro Gomes pelo que ele disse sobre o passado da senadora suplente Janaína Farias. Segundo Girão, Ciro
nada falou sobre o desempenho ou comportamento da senadora enquanto senadora da República. Para ele, o Estado do Ceará e as autoridades que, pelas declarações do Ciro, tenham se sentido atingidas, deveriam era responder às sérias acusações que ele fez, contestar o que ele dissera. Vamos ouvir uma parte do que disse o senador Eduardo Girão. A gente percebe que o Brasil vive hoje uma ditadura do judiciário. Lá no estado do Ceará, nós temos certeza que vivemos uma ditadura a partir do governo do PT. Essa ANC, que reúne várias emissoras, né, do interior do estado, uma cooperação fantástica, um projeto bem inédito, pioneiro, foi surpreendida com a notificação extrajudicial, adivinha de onde? Do Senado. Sim, do Senado, usando o aparato do Senado, assinado por 3 advogados nossos aqui, cobrando a máxima urgência na retirada imediata de todos os conteúdos da entrevista concedida pelo Ciro Gomes no dia 5 de abril, ex-ministro, ex-presidenciável, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, em declarações que eu não concordo com elas, em relação a uma colega nossa, Janaína Farias, segunda suplente do Camilo Santana, mas eu discordo de usar o aparato do Estado para isso. O Senado Federal não é para estar, ainda mais no momento que o Brasil todo questiona que o Brasil não tem liberdade de expressão, o Senado fazer isso também, para mim isso é novidade. O Senado tinha que ficar fora disso. Quem se sentiu atacado, que deve buscar os seus direitos, mas não com o aparato do Estado. A notificação, senhor presidente, afirma ainda em tom de ameaça tratar-se de abuso da liberdade de expressão, sendo passível de responsabilização civil e penal, conforme a legislação vigente. O Senado, enviando para uma emissora do Ceará, para um grupo de comunicação, é piada não. Olha a que ponto chega essa turma, cheio dos donos de poder, que acham que são dono do Ceará. E o Senado não pode se prestar a isso. A ANC respondeu prontamente, através de uma contranotificação, informando o devido compromisso com o direito constitucional à liberdade de imprensa e de expressão fundamental ao Estado democrático de direito. As acusações gravíssimas ao grupo político comandado por Camilo Santana, do qual faz parte também a senadora. O Ministério Público do Ceará, através da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, foi instrumentalizado para promover perseguição política aos adversários de Camilo. Ele citou vários exemplos, mas destacou a perseguição a Gledson, prefeito de Juazeiro do Norte, o terceiro mais populoso município do estado do Ceará. A Procap simplesmente abriu um processo para investigar um contrato de limpeza pública, onde houve uma redução de 50% à metade nas despesas, gerando uma economia mensal de mais de 2 milhões de reais. E mesmo assim, prestando um serviço de qualidade à população. Ciro também afirma que vários desembargadores do Tribunal de Justiça estão muito incomodados com a pressão, o aliciamento e as ameaças feitas por Camilo Santana. Em 2016, a esposa do Camilo, Onélia Santana, foi indiciada pela Polícia Federal pelos crimes de associação criminosa, compra de votos e ameaça aos eleitores. Sua principal assessora foi flagrada portando R$50 mil em dinheiro vivo, organizados em envelopes, na véspera das eleições no município de Barbalha. Camilo pediu ajuda a Ciro, na época ainda aliado, para livrar a esposa dele desse processo. Diz também que Camilo deseja que o PT controle a grande maioria dos municípios do estado. E a prioridade é a capital Fortaleza. O candidato escolhido foi Evandro Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa.
ressalta que Evandro vem cometendo os crimes de clientelismo, improbidade, corrupção em seu mandato, sem que o Ministério Público nada faça, senhor. Olha só, não se faz uma obra no governo do Ceará sem propina. E indicou que o caminho é através da Superintendência de Obras do Ceará. E ele questiona, por que até hoje isso não está sendo investigado pelos órgãos competentes? Agora não vão processar o Ciro sobre isso. Vão atrás de outras coisas. Mas isso aqui nunca ninguém processa. Por quê? Será? Porque é verdade? Agora, a denúncia mais grave de todas. Quando ainda não eram aliados, Ciro alertou diversas vezes a Camilo, então governador do estado, para não fazer nenhum acordo com as facções criminosas ligadas ao narcotráfico. Não adiantou. O acordo foi feito e hoje as facções controlam totalmente o sistema prisional do Ceará. Um importante questionamento, senhor presidente. De tudo isso que eu relatei, dos 47 minutos de entrevista de Ciro Gomes, o único fato que causou indignação foi a citação, no caso da senadora, de 2 minutos. E o resto? Apenas silêncio? Nenhuma contestação? É muito estranho, pois são acusações gravíssimas de alguém que durante muitos anos foi aliado dessa oligarquia PT e PDT que domina e vem destruindo o estado do Ceará. Bom, o nosso primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado tem sequência a partir de agora, com as manchetes e destaques de alguns dos principais jornais nacionais.